Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos muito felizes de estar iniciando aqui mais um episódio do Mais Bíblia Podcast. Depois de um tempinho, né, onde estivemos parados. Mas hoje nós vamos voltar e vamos voltar em grande estilo, contando aqui com a honrosa presença do pastor Josué Monteiro. Pastor, seja muito bem-vindo ao Mais Bíblia Podcast. Se apresente aí para o nosso público. A paz do Senhor, David. Deus abençoe a todos que estão assistindo a esse podcast. É uma alegria estar aqui participando do Mais Bíblia Podcast. Como você disse, eu sou o pastor Josué Monteiro. Sou ali do estado do Espírito Santo, vosso vizinho, né? Vizinho capixaba. Moro na cidade de Cariacica. Sirvo ao Senhor na igreja Assembleia de Deus em Alto Laje. Sou casado com uma linda esposa, cantora Rafaela Monteiro, pai do Josué Natan. Estou tendo a graça de estar aqui com os irmãos ministrando no Congresso da Juventude Manancial. Seja bem-vindo. Obrigado. Tem sido uma bênção, meus irmãos, nesses dias aqui. Ontem tivemos uma noite abençoada, cheia da presença de Deus, com uma palavra poderosa. E hoje nós teremos novamente, tenho certeza que não vai ser diferente. Pastor, hoje nós estamos aqui para a gente bater um papo. E o tema que a gente definiu aqui é acerca da ideia ou do conceito do que é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Então, assim, já de início, pastor, biblicamente falando, o que é um homem segundo o coração de Deus? Na pergunta, nós precisamos primeiro responder o conceito. Deus tem coração? Acho que essa é a primeira pergunta. Deus tem coração? Porque o que acontece? A Bíblia, muito embora ela seja a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus, Deus falando de forma humana para seres humanos e através da história dos seres humanos. Então, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de um ser totalmente outro. Deus é espírito. Só que existem situações que você vê que a Bíblia usa figuras de linguagem para se referir a Deus. Tanto figuras da forma humana quanto dos sentimentos humanos. As figuras das formas humanas, nós usamos de antropomorfismo. É quando a Bíblia fala a mão do Senhor, os olhos do Senhor, os ouvidos de Deus. Né? Não necessariamente que Deus os tenha, mas é uma forma de nós entendermos a sua palavra. O mesmo se aplica quando a Bíblia fala do antropopatismo, que são sentimentos humanos atribuídos a Deus. Deus se entristeceu, se alegrou, se irou, se arrependeu. São todas expressões humanas para nós entendermos o que de fato Deus quer falar ali. Porque se fosse de outra forma, nós seres humanos não entenderíamos. Você entende muito bem o que é tristeza, o que é alegria, o que é se irar, e a partir daí você entende o que Deus quer falar. Então, quando a Bíblia fala o coração de Deus, não é que Deus tem esse músculo que nós temos no peito. Está se referindo, tal como a Bíblia usa o coração, para falar das sedes dos sentimentos. E por que a Bíblia fala do coração como a sede dos sentimentos? E como nós estamos no Congresso de Jovens, os jovens sabem que quando você está apaixonado, quando você está emocionado, a parte do seu corpo que reage é o coração. Quando você vê aquela pessoa que você está interessado, o coração bate mais forte. Quando você toma um susto, o coração acelera. Então o coração ficou conhecido como a sede dos sentimentos. Tal como no ser humano o coração representa os sentimentos, isso foi usado pelo autor bíblico para falar de Deus. E os sentimentos, a vontade de Deus é ilustrada pelo coração de Deus. Então quando a Bíblia diz um homem segundo o meu coração, está usando de uma figura de linguagem para falar de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que faz a vontade de Deus. Então, o que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus? É ser alguém que está disposto a fazer a vontade de Deus. Isso é ser segundo o seu coração. Então, pastor, ampliando já o debate, agora que o senhor aprofundou muito bem para nós essa ideia do que é o coração de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Há uma vontade
que possa ser considerada universal para todos nós, ou a vontade de Deus ela é modificada de acordo com um projeto individual? O que que acontece? Quando a Bíblia fala o homem segundo o coração de Deus, essa expressão foi usada por Samuel. Quando Deus rejeitou Saul, Deus usou Samuel para dizer o seguinte: Deus já vai levantar um novo rei segundo o seu coração. Ali, Samuel está colocando um contraste entre Saul e Davi, dizendo que Saul não estava disposto a fazer a vontade de Deus, mas Davi, que seria levantado por Deus, estava. E aí você me pergunta: existe uma vontade de Deus única ou específica de acordo com a história de cada um? Eu entendo o seguinte: a vontade de Deus para nós está na sua palavra, está nas Escrituras. E a partir das Escrituras nós tomamos decisões. O que a Bíblia mostra para nós são princípios. O que é a vontade de Deus para todos nós? Vontade de Deus para todos nós, diz a Bíblia, é vontade de Deus que todos os homens se arrependam e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É vontade de Deus para todos nós. É vontade de Deus para todos nós que conheçamos a sua palavra, que reconheçamos Jesus como Senhor e Salvador. Isso é vontade de Deus para todos nós. Que evangelizemos os povos, que levemos o evangelho à frente. Vontade de Deus para todos nós. Agora, individualmente, acredito que você deve estar perguntando: é vontade de Deus casar com fulano ou não casar? Ir para tal faculdade ou não ir? Ter tal profissão ou não ter? Como que a gente decide isso? Nós decidimos isso a partir de princípios. De princípios. Isso que eu vou fazer compromete a minha vida com Deus? Glorifica a Deus? Em que Deus é glorificado nisso? Em que o reino de Deus ganha com isso? Porque tudo aquilo que eu faço, independente da área, que compromete a glória de Deus, eu não devo fazer. Porque eu não vivo mais para mim mesmo. Nós vivemos para a glória de Deus. E a partir da glória de Deus, nós tomamos as decisões secundárias, digamos assim, da nossa vida. A mais importante, viver para Deus. As secundárias, tomarmos decisões que glorifiquem o Senhor. Pastor, nós vemos muitas pessoas questionando acerca, quando nós falamos sobre homens e mulheres que foram escolhidos por Deus, que foram usadas por Deus, Uhum. e nós vemos principalmente entre os ímpios questionam como um Deus puro, perfeito, santo, poderia usar pessoas que, quando você vai ver as suas histórias na Bíblia, já que estamos falando de Davi, cometeram erros considerados muito graves. Sim. Davi, por exemplo, adultério, porque não um homicídio, né? Ainda que ele não tenha executado com as suas próprias mãos. Como a gente consegue conciliar essa ideia de que alguém que foi chamado de homem segundo o coração de Deus, ao mesmo tempo praticava e maquinava esse tipo de coisa? Isso não seria um pouco contraditório? O que acontece? Se a gente for olhar a história de Davi e a história de Saul, dá para dizer que Davi errou mais que Saul. Porque Saul, muito embora cometeu muitos pecados, mas Saul não cometeu um adultério como o de Davi. Saul não planejou um assassinato, como foi o caso de Davi. Então Saul cometeu muitos erros, mas Davi cometeu erros talvez ainda piores que os de Saul. A diferença é que Davi tinha algo que Saul não tinha. Saul tinha um coração, Davi tinha um coração ensinável. Ensinável. O coração de Saul era um coração endurecido. O de Davi era um coração ensinável. Quando Deus escolhe pessoas imperfeitas para fazer a sua obra, isso não diminui a glória de Deus. Muito pelo contrário, isso aumenta. Porque se Deus escolhesse pessoas perfeitas, em que Deus teria glória nisso? Em que Deus seria grande nisso? Quando Deus faz a sua obra, quando Deus é glorificado, apesar das nossas imperfeições, Deus está mostrando que só Ele é perfeito. E o homem não faz nada sem Ele. E o homem é insuficiente sem Ele. E para todos os pecados que Davi cometeu, Davi pagou por esses pecados. Todos eles tiveram consequências. Só que de todos os pecados de Davi, Davi se arrependeu. E aí que está a diferença.
O que me faz ser uma pessoa segundo o coração de Deus não é se eu erro ou não erro. Porque quando a Bíblia fala ser segundo o coração de Deus, não está falando do meu coração, está falando do coração de Deus. Não é do meu. O coração de Deus que é perfeito, não é o meu. Tanto que quando Davi pecou no Salmo 51, que ele fez aquela oração, ele disse o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele sabia que o coração dele não era puro, mas ele precisava de um. Puro é o coração de Deus. Perfeita é a vontade de Deus. O meu coração, muito embora não seja puro, mas precisa ser um coração ensinável. Um coração disposto a aprender com Deus. Então, talvez alguém está assistindo esse podcast e está pensando, pastor, como que eu faço para ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Esteja disposto a aprender com Deus. Você não é perfeito, eu não sou, Davi não é, ninguém é. Davi também não era. Mas nós precisamos estar dispostos a aprender com Deus. Há um pastor escocês, do século XVII, chamado Alexander White. E ele tinha uma frase que eu gostava muito. Dizia ele assim: uma vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Uma vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Significa que o cristão não é aquele que nunca erra. É aquele que sempre está disposto a recomeçar. Caiu, levanta, sacode a poeira e recomeça. Esse era Davi. Davi errou muitas vezes na sua vida, mas em todas elas estava disposto a recomeçar. E por isso era um homem segundo o coração de Deus. É um homem ensinado. Pastor, vamos lançar aqui uma outra polêmica aqui para o senhor nos ajudar aqui. O senhor falou sobre a questão de que Davi ele era um homem ensinável. E nessa questão de que muitos acusam, né, Deus até mesmo de ser injusto por escolher homens e mulheres pecadores, falhos como Davi, muitos lançam aquela ideia de que Deus tem os seus preferidos. E como a gente fala, brinca muito das vezes que um pai e uma mãe sempre tem um filho preferido. E na Bíblia a gente vê até histórias que tiveram esse problema. A pergunta que eu faço para o senhor: Deus tem os seus preferidos, pastor? Deus faz vista grossa para o pecado de uns e é mais rígido com outros? Deus não tem seus preferidos. Vamos com calma. Vamos com calma, vamos com calma. É muita coisa que dá para tirar dali. Primeiro, Hebreus capítulo 12, diz que Deus corrige quem ele ama. E se nós somos corrigidos, é sinal de que somos filhos de Deus. Então, se não há correção, desconfie se você é ou não filho de Deus. Se você é filho de Deus, Deus vai te corrigir. Sobre a questão de Deus ter preferidos. O amor de Deus é igual a todos para salvação. Para todos. A porta da graça está aberta a todos. Tá? Porém, Deus tem propósitos diferentes na vida dos seus filhos. Nós somos um corpo. Corpo de Cristo. Um vai ser a mão esquerda, outro vai ser a mão direita. Um vai ser o olho, outro vai ser a boca, um vai ser o braço, outro vai ser a perna. Nem todos os filhos de Deus, os membros do corpo, serão iguais em função. Mas não significa que são menores em importância. Tá? Então, Deus tem seus filhos em propósitos diferentes. Davi era propósito de Deus que ele fosse rei. Mas não significa que porque Davi tinha propósito de Deus de ser rei, que Deus não amava Urias, que era soldado. Tanto é que Deus amava Urias, que Deus castigou Davi pelo pecado que ele cometeu de ter tomado a mulher de Urias. Então, Deus tem propósitos diferentes, funções diferentes, mas não filhos favoritos. Quando aconteceu aquele episódio de Caim e Abel, quando Caim matou Abel, ou estava para matar, o que Deus falou para Caim? Se você fizer o certo, porventura não vai ser aceito? Deus questionou Caim. Se você fizer o certo, você não vai ser aceito? Deus estava querendo dizer o quê? Você só precisa andar no caminho certo. Eu não tenho predileção por Abel. Eu só quero que você faça o certo. Então, Deus não tem filhos prediletos.
Deus tem propósitos diferentes, mas o seu amor é incondicional para com todos. Basta que nós, como seus filhos, façamos a sua vontade. Ainda nessa linha aí, pastor, desse questionamento, se Deus tem seus preferidos ou não, isso já nos definiu aí a diferença. Mas e a questão de que Deus tenha um modo de julgamento, um peso diferente para julgar as pessoas? O mesmo erro, mas Deus ele julga com um peso distinto. Dois pesos, duas medidas, vamos assim dizer. Haveria isso, biblicamente falando? Deus vai exigir mais de um do que de outro, mesmo se tratando do mesmo erro? Vou dar um exemplo aqui para ilustrar melhor. Jesus uma vez estava pregando, eu até busquei o texto aqui, foi em Lucas 10:13. Jesus criticou as cidades de Corazim e Betsaida, porque o pessoal ali tinha um coração muito duro. Cidades impenitentes. Jesus falou, se o que foi feito aqui tivesse sido feito em Tiro e Sidom, lá teria tido uma conversão. Uhum. E vocês, aqui teve milagres, mas vocês estão com o coração endurecido. E aí Jesus fala, por causa disso, naquele grande dia do juízo, o castigo de vocês será maior. Então, poderíamos dizer que nessa questão aí do homem segundo o coração de Deus, muitas das vezes Deus, ele, mesmo sendo uma pessoa falha, imperfeita, Deus leva em consideração o fato de como essa pessoa corresponde àquilo que o senhor disse, né? De ser ensinado, de aceitar ser ensinado, de se arrepender verdadeiramente. E muitos, às vezes, não cometem tantos erros, mas têm um coração muito duro, e por isso o Senhor rejeita essas pessoas. O que acontece? O texto que você está dizendo fala sobre 4 cidades: Jerusalém, Betsaida, Coroazim e Cafarnaum. Foram cidades que presenciaram milagres extraordinários de Jesus e o povo não se arrependeu. O que eu entendo com esse texto? Que Deus nos julga de acordo com o nosso nível de conhecimento. Não é questão de que Deus faz vista grossa para um pecado e para outro não. É que Deus nos julga de acordo com o nível que conhecemos. Por exemplo, o Tiago disse que aqueles que desejam ser mestres receberão maior juízo. Então, quanto mais de Deus você conhece, mais responsável você é pelos erros que você comete. Uma coisa é uma pessoa que nunca leu a Bíblia, não conhece nada de Deus, não tem experiência com Deus. Essa pessoa comete um adultério. Ela sabe que é errado. A consciência dela diz que é errado. Ela fez um juramento que ia se casar. Então, ela sabe que é errado. Outra coisa é um pastor que prega contra o adultério e comete um adultério. Porque o pecado dele não é só adultério. O adultério é a hipocrisia. Soma-se. Ele conhece mais do que o outro. Quanto mais a gente conhece, mais responsabilidades nós temos. É por isso que os pecados da liderança são mais graves. Porque são cometidos sob maior luz, sob maior conhecimento. O conhecimento, ele traz responsabilidade. Uma prova disso a gente vê, por exemplo, o caso de Davi, já que nós estamos falando sobre ele. A Bíblia diz que os filisteus, 1 Samuel 7, se eu não me engano, quando devolveram a Arca da Aliança, lembra, passou 7 meses na Filístia, eles devolveram a Arca da Aliança num carro de bois. E as vacas puxavam o carro de bois com a arca, foi tranquilo, deu tudo certo, levaram a arca até a cidade de Kiriat Jearim. Lá ficou. Depois, anos à frente, Davi foi levar a arca para Jerusalém. E ele também colocou num carro de bois. Mas a Bíblia diz que deu errado. Os bois tropeçaram, a arca tombou, Uzá colocou a mão na arca e Deus matou ele ali e acabou a festa de Davi. Por que Deus não puniu os filisteus por levarem a arca num carro de bois, mas puniu Davi por levar? Porque a ordem de Deus era que a arca deveria estar sobre os ombros dos levitas, não em cima de um carro de boi. Mas os filisteus não sabiam. Davi sabia. Então os filisteus colocarem a arca num carro de bois, coisa. Davi colocar a arca num carro de bois é outra coisa, porque Davi sabia. Então quando você conhece a verdade e a mentira, o certo e o errado, Deus te julga de forma diferente.
Porque você sabe o que tem que fazer. Você sabe o certo. Você sabe o errado. Então, quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade nós possuímos. Não à toa, Deus puniu Davi da forma que puniu, em todos os episódios que Davi pecou. Pastor, nós vemos que na vida de Davi, uma das suas maiores virtudes, por assim dizer, que Davi, ele demonstrava muita sinceridade naquilo que ele fazia. O senhor citou esse relato, né, do retorno da arca e há justamente aí também um episódio em onde ele vem dançando, isso causa ali um escândalo com a sua esposa, gera críticas e muitas pessoas aliam essa questão do homem segundo o coração de Deus é esse aspecto de Davi de ter uma adoração sincera. É possível a gente dizer que há um conceito de adoração sincera? Você consegue olhar para uma pessoa e definir que ela tem uma adoração sincera simplesmente por aquilo que ela está externando? Não seria um conceito algo mais íntimo, algo que somente Deus consegue sondar? Totalmente íntimo. A adoração, muito embora ela possa se manifestar externamente, mas a adoração, ela é um estilo de vida. Estilo de vida. Adoração não são 2 horas de culto. Em 2 horas de culto eu continuo adorando a Deus. Mas eu adoro a Deus em casa. Eu adoro a Deus no meu trabalho. Eu adoro a Deus enquanto estudo. Aí alguém pergunta, mas como é que você adora a Deus desse jeito? Como é que você adora? Como é que eu posso... Você é advogado. Como é que um advogado adora a Deus enquanto advoga? Simples. Seja justo na sua advocacia. Seja justo. Defenda a verdade. Defenda as leis corretamente. Quando você pratica o certo na sua profissão, está adorando a Deus. Prova disso. Na carta aos Efésios, Paulo diz assim, e os servos devem trabalhar para os seus senhores como se estivessem trabalhando para Deus. Ou seja, faça da sua vida diária um serviço que glorifica a Deus. Quando um aluno é dedicado nos seus estudos e não se corrompe no ambiente escolar, ele está adorando a Deus. Quando um patrão é honesto com os seus funcionários, correto com os seus negócios, ele está adorando a Deus. Quando uma dona de casa cria seus filhos no temor do Senhor, ela está adorando a Deus. Quando um pai age corretamente na educação dos seus filhos, no temor a Deus na sua casa, ele está adorando a Deus. Chegar no culto é uma continuação dessa adoração. Porque de que adianta eu vir para o culto num domingo à noite e externar essa adoração toda, sabe? Fazer igual Davi, tirar a roupa de rei, dançar, sapatear na presença de Deus, cantar e aquela coisa toda, e na segunda-feira comprar e não pagar. Que adoração é essa? E na segunda-feira trair minha mulher. E depois dar calote na rua. Isso é adoração? Adoração não são 2 horas de culto. Adoração é um estilo de vida. É um estilo de vida que pode se manifestar em 2 horas de culto. Tem gente, ô David, que às vezes no culto não dá um glória a Deus. E isso não é porque ele é frio. É a personalidade da pessoa. Tem gente que é mais comedida mesmo, mais tranquila. Não quer dizer que ela não está adorando a Deus durante toda a sua vida. Agora, tem gente que é como Davi. É mais expressivo. Quando sente a presença de Deus, glorifica, levanta a mão, fica de pé. Glória a Deus por isso. Mas só que isso tem que gerar consequência para o resto da semana, para fora daquele ambiente. Senão não é adoração, é só empolgação. Talvez, pastor, creio que seja por isso que a gente tem visto na nossa igreja, não sei se o senhor concorda comigo, muitas pessoas se decepcionando, porque há uma cultura no nosso meio das pessoas definirem humanamente o que é um homem de Deus ou o que é uma mulher de Deus. Não sei se o senhor tem visto isso na experiência do Senhor. Eis as pessoas falando, fulano é um homem de Deus, fulano é uma mulher de Deus. E às vezes é uma avaliação muito superficial, com base em coisas superficiais. E aí quando vem a decepção,
Sim, uns escândalos. Seria esse o maior motivo de muitas pessoas hoje em dia não acreditarem mais que existem homens e mulheres de Deus aqui? com certeza. Por exemplo, lembra daquele episódio da Sunamita? E ela chegou para o marido e disse assim: esse que sempre passa aqui é um santo homem de Deus. Esse texto é muito mal interpretado. Porque tem gente que pega esse texto e dá a ideia de que Eliseu passava na rua, a mulher olhava Eliseu passando na rua e dizia: aquele ali é um santo homem de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que ela o convidou a comer pão e todas as vezes que ele passava ali, ele comia pão na casa dela. Todas as vezes. E aí depois, ao longo do tempo, ele criou convivência com aquela família. Ela diz para o marido: esse que passa aqui é um santo homem de Deus. O que isso significa? Que santidade é algo que a gente não atesta de longe. A gente só atesta de perto. Para ela definir que Eliseu era um homem de Deus, ela precisou conviver com ele. Eu estou pregando aqui 2 dias. Ontem à noite e hoje. Você não sabe se eu sou um homem de Deus de verdade. Você me viu 2 dias. Me viu no púlpito. Está me vendo num podcast. Quem sabe se eu sou um homem de Deus de verdade é minha esposa que está lá em casa me esperando. É meu filho que convive comigo. São as pessoas que convivem comigo todos os dias que sabem se eu sou ou não um homem de Deus. Então, muitas vezes as pessoas se decepcionam porque definem espiritualidade por uma revelação, uma profecia, sabe? Uma voz grossa no púlpito, uma autoridade profética ali. Mas isso não define espiritualidade. Espiritualidade de verdade se define, como eu disse na última fala, através de um testemunho de vida diário. Santidade não se atesta de longe, santidade só se atesta de... Amém. Isso é muito importante. E agora o senhor me fez recordar de um outro texto. O apóstolo Paulo pregando, e quando ele passava ali, juntamente com seu companheiro, vem aquela mulher, uma adivinha, e ela fala: eis aí, Sim. 2 homens de Deus. Hoje o natural seria se encher, nosso pai amado. se orgulhar, Nosso se pai amado. inflar. Mas a reação de Paulo surpreende, porque ele imediatamente percebe que aquilo ali era o próprio inimigo que estava usando aquela mulher. Pastor, como lidar com os elogios quando as pessoas à nossa volta insistem em dizer que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus? Como lidar com esses elogios sem cair no pecado, às vezes, do orgulho, da soberba? Primeiro a gente vai falar da pitonista lá. O que acontece? Aquela menina, aquela adivinha, a Bíblia chama ela de pitonista. Por quê? É a cidade grega, a cidade de Filipos. Piton era uma cobra, na mitologia grega, tá, gente? Não é aquela real, era mitologia grega. Uma cobra que incorporava no templo do deus Apolo. Incorporava nas sacerdotisas de Apolo e dava meio que espírito de adivinhação. Essa menina tinha esse espírito de adivinhação. E Paulo resume, tudo demônio. Tudo demônio. Tudo demônio. Aí, nesse contexto, Paulo tá lá pregando com Silas e a menina vem dizendo: esses homens são homens de Deus, esses homens levarão todos ao caminho da salvação. Irmão, se fosse hoje, tivesse Instagram, irmão, ia pegar. Eu tô aqui pregando em Filipos e veja como Deus é na nossa vida. Até os demônios reconhecem. Vem cá, demônio, fala aqui pro pessoal ver que eu sou um homem de Deus. Até hoje. Alguém faria isso, com certeza. Só que Paulo entende o quê? E o evangelho não podia ser associado ao misticismo. Uma coisa é o misticismo, outra coisa é o evangelho. Se Paulo aceitasse o que aquela menina estava dizendo, as pessoas que estavam ouvindo o evangelho pela primeira vez poderiam imaginar que o que Paulo pregava não era diferente do que a menina falava. E o poder que estava na vida de Paulo, o poder do Espírito Santo, não era diferente dos demônios que atuavam na vida daquela menina.
Então, para não ter essa associação entre o que é misticismo e o que é evangelho, Paulo repreende o demônio. Porque a gente não pode misturar o que é de Deus e o que é misticismo. O que é de Deus e o que é do diabo. Então, Paulo faz essa separação. E segunda parte da pergunta, sobre questões de elogio. Os elogios existem. Os elogios existem. E uma das formas de lidar com os elogios é aquele louvor do Vitorino Silva. Ele canta, ele diz assim: esse aplausos eu receber, no Calvário irei me gloriar. David, eu estou aqui com você esse final de semana e eu estou sendo muito bem recebido. Bem tratado pelos irmãos. Bem recebido na igreja. Levaram comer uma pizza gostosa ontem. Muito boa. Fizeram almoço hoje maravilhoso. Muito bom. Mas vocês só estão me recebendo bem porque vocês esperam que eu traga uma palavra de Deus. Eu vim aqui para isso. Para trazer uma palavra de Deus para a igreja, em especial para os jovens. Em outras palavras, eu só estou aqui por causa de Jesus. Se tirar Jesus, acabou. Se não fosse Jesus, nem aqui eu estava. Se não fosse Jesus, talvez nós nunca teríamos nos conhecido. Talvez teríamos nos conhecido informalmente. Então, o que um homem de Deus precisa fazer, uma mulher de Deus precisa fazer, é entender que sem Jesus ele não é nada. Não tem nada. Se tirar Jesus, não sobra nada. Tirar Jesus, não tem nada que as pessoas desejam. Então, quando as pessoas dizem assim, que palavra foi essa? A palavra não é sua. A palavra é de Jesus. Que louvor foi esse? O louvor, a voz pode ser sua, mas você está cantando para quem? Para Jesus. Mas você é um homem de Deus. Veja a frase, homem de Deus. Então as pessoas estão admiradas não é com você, porque você é só um homem. Está admirado com Deus na sua vida. Então quando nós recebermos elogios, nós sempre temos que nos lembrar que todos os elogios não são por causa de nós, mas são apesar de nós. É a Jesus que eles estão glorificando, não é a gente. Maravilha. Pastor, o senhor deixou claro no início aí do nosso bate-papo que ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, está intimamente ligado ao fato de fazer a vontade de Deus. O senhor pincelou aí rapidamente para a gente características do que é fazer a vontade de Deus. Mas eu escuto muito dos jovens questionamentos, principalmente dos jovens, né? A gente lidando com os jovens no dia a dia, é uma idade onde o jovem ele está tomando muitas decisões. Uns querem saber se a namorada é a pessoa certa, outros querem saber se a faculdade é a correta, outros querem saber se tem chamada ou se não tem. E eles sempre terminam com essa pergunta: como saber qual é a vontade de Deus para minha vida? A Bíblia nos ajuda a saber qual vontade é essa que Deus tem para nós, pastor? Não, com certeza. A vontade de Deus é a mesma para todos os seus filhos. A questão toda, eu volto, é como eu vou me comportar em determinadas situações. Vou dar um exemplo. É vontade de Deus que eu viva uma vida santa. Correto? Vontade de Deus. É de santos porque Ele é santo. É vontade de Deus que vivamos uma vida santa. Aí você me pergunta, esse namoro é de Deus ou não é? Depende. Você vive uma vida santa com esse relacionamento? Porque às vezes, qual que é o nosso problema? A gente gosta de terceirizar responsabilidade. Terceirizar responsabilidade. A gente quer saber se o namoro é de Deus, por quê? Porque a gente não quer a responsabilidade das nossas decisões. Vai que eu case e dá errado. Vai que eu case e tenho um problema. Aí quando eu falo, não, é de Deus, o que eu estou fazendo? Vai dar tudo certo porque é vontade de Deus. É terceirizar a responsabilidade. É vontade de Deus que você, jovem, viva uma vida santa no namoro e depois que você casar, que você honre sua esposa e que você, mulher, honre seu marido. O que vai definir
a bênção ou não, não é se aquilo ali é a vontade de Deus ou não é. É o seu comportamento, o comportamento dele ou dela. Então não dá pra gente terceirizar a responsabilidade. Às vezes a gente pega essa questão da vontade de Deus para terceirizar responsabilidades. É vontade de Deus que eu faça essa faculdade? Por que eu quero saber disso? Quero saber disso porque vai que eu estudo 4 anos e não consigo trabalhar na minha área. Então eu quero saber se é vontade de Deus, por quê? Porque se Deus falar comigo que é vontade dele, tô tranquilo. Quando eu sair daqui, meu emprego está garantido. Entende? Então, na realidade, muitas vezes a pessoa não quer saber a vontade de Deus porque quer obedecê-la. Quer saber a vontade de Deus porque quer terceirizar a responsabilidade para Deus de decisões que ele tem que tomar. Servir a Deus não é ter um manual para sua vida que você diz assim, ó, segundo, não é um horóscopo, tá? Não é um horóscopo. A Bíblia não é um horóscopo, horóscopo gospel. E a pessoa levanta de manhã e tá lá assim, hoje seu dia vai ser assim. Então, use tal roupa, vá em tal lugar, abasteça em tal posto de gasolina, leve guarda-chuva. E fale com tal pessoa e com outra pessoa não fala. A Bíblia não é assim. Quando a Bíblia diz assim, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a sua palavra, a Bíblia está usando uma figura de linguagem muito forte. Por quê? Porque quando isso foi dito, não haviam faróis, lâmpadas de alto alcance, eram lamparinas. Então, quando a Bíblia diz assim, lâmpada para os meus pés, está iluminando só ali aquele momento. E luz para o meu caminho. Cada vez que eu caminho, ela vai iluminando um passo de cada vez. Então, quando eu digo para você buscar saber a vontade de Deus, é um passo de cada vez. É vontade de Deus que você seja santo. É vontade de Deus que você viva uma vida que renuncie ao pecado, distante do mundo, para a glória de Deus, que prega o evangelho. Isso é vontade de Deus para todos nós. E o que vai fazer com que um passo de cada vez isso fique claro é: as decisões que eu estou tomando estão me levando a fazer isso? Esse relacionamento, quer saber se é de Deus ou não? Você vive uma vida santa? Esse relacionamento te afasta de Deus ou te leva mais para perto dele? Seus amigos são de Deus ou não? Seus amigos te afastam de Deus ou te aproximam dele? Você influencia seus amigos ou é influenciado por eles? Os lugares que você frequenta, Deus é glorificado ali? Jesus iria naqueles lugares? A faculdade que eu estou fazendo é de Deus ou não? Esse emprego que você pretende ter com a sua faculdade, você pretende usar esse emprego mais do que só para ganhar dinheiro, mas também de uma forma com que você consiga glorificar o Senhor através daquele trabalho? Então, tudo isso são respostas que nós vamos tendo de Deus, não de uma vez, mas ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida. O que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos viver princípios. E a partir dos princípios, nós vamos tomando as decisões. Maravilha. Pastor, nós vemos relatos de muitas pessoas na igreja que falam assim: Fulano era uma pessoa, um homem de Deus. Fulano sempre é uma pessoa que sempre foi muito usado por Deus. E por alguma razão essa pessoa vem se desviar. E ainda assim eu vejo que muitas pessoas falam: meu filho, volte para a igreja, você é um homem de Deus. Esse homem de Deus é um chamado eterno que a pessoa, mesmo desviada, ela preserva, é uma escolha. Deus predestinou essa pessoa a ser um homem de Deus, e mesmo ela estando afastada dos caminhos do Senhor, é correto a gente dizer que essa pessoa continua sendo um homem de Deus, ou ser homem de Deus é um estado condicionado a gente estar fazendo a vontade de Deus? Condicionado a estar fazendo a vontade de Deus. Sem dúvida. Vou lhe contar, por exemplo. Josué capítulo 1 diz assim: E morreu Moisés, servo do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Josué, servo de Moisés. Perceba que Josué não era chamado de servo do Senhor ou homem de Deus. Era chamado de servo de Moisés. Quando ele fez vontade de Deus, ao longo da sua vida, lá no final, em Josué 24, a Bíblia cita Josué. Josué, homem de Deus. No começo, ele era chamado servo de Moisés. No final da vida, homem de Deus.
Porque homem de Deus não é uma coisa que você recebeu na sua vida e está estático. Ele se tornou um homem de Deus porque fez a vontade de Deus. Então, se uma pessoa, enquanto estava na presença de Deus, era um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas se afastou, se distanciou, não pratica mais aquilo que outrora praticava e ensinava, a pessoa não é mais um homem de Deus. Pelo contrário, é uma pessoa que precisa se arrepender e voltar para Deus. Continua sendo um filho. Pode ser um filho que está fora de casa, precisando voltar para o pai, uma ovelha perdida, uma dracma perdida, tá? Mas daí é um homem de Deus, não. É um título usado no Antigo Testamento, principalmente, para exemplificar pessoas que faziam a vontade de Deus. Perfeito. Pastor, nós já falamos muito a respeito da pessoa de Davi e da pessoa que a gente denomina de homem segundo o coração de Deus e mulher segundo o coração de Deus. Mas quando nós vemos a história de Davi, e esse trimestre nós estamos com os nossos jovens estudando a lição, nós vemos que o entorno de Davi também era bastante instável. E querendo ou não, isso interferiu e influenciou grandemente a vida de Davi e o chamado de Davi. E o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte: os filhos de Davi foram homens que causaram muitos problemas, ao ponto de alguns deles até querem matar Davi. O próprio filho quis matar Davi. Falão. Davi teve problemas com suas esposas, né? E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos Paulo ali em 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo aconselhando e apresentando as características, as exigências que deveria ter um bispo e um diácono. E Paulo vai dizer que uma das exigências para ser um bispo, ser um diácono, era que ele deveria governar bem a própria casa, ter os seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, e ele ainda complementa no 5, né? Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Certo. E a minha pergunta é possível ser um homem de Deus e não governar bem a própria casa, não ter os seus filhos ou a sua família estabilizada na presença de Deus? Vamos com calma. Essa é polêmica, né? Vamos com calma. Ai, meu Deus, vamos com calma, vamos com calma. Vamos devagar, vamos devagar. Deixa eu clarear Não, entendi, eu entendi. Deixa eu refinar mais a minha pergunta, então. O chamado ministerial, Deus exige mais do que simplesmente receber a denominação de homem de Deus e de mulher de Deus? Sim, sim. Vamos com calma, vamos com calma. Primeiro lugar, vamos começar de Davi ali. Davi foi um homem que errou muito com seus filhos. Errou demais. Davi, ele era chamado pelos seus filhos de rei de Israel, não de pai. E quando houve aquele episódio de Amon com Tamar, que Amon violentou Tamar, Davi nada fez. Absalão que se vingou e começou aquele problema todo na casa, enfim. Então Davi tinha graves problemas com a família. Só que Deus chamou Davi para ser rei, não para ser sacerdote. Tá? Davi não era sacerdote. Havia sacerdotes que auxiliavam Davi. Davi era rei. E enquanto rei, Davi fez o papel político que deveria fazer. Liderar a nação, guerrear as guerras que tinha que guerrear, tomar as decisões políticas que tinha que tomar. Mas ele falhou na sua família. Terrivelmente. Tanto é que quando o juízo de Deus veio por conta do seu pecado, veio justamente sobre a sua casa, sobre a sua família. Existem exemplos, além de Davi, de homens de Deus que tiveram famílias problemáticas, complicadas. Talvez o maior exemplo seja Samuel. Samuel era um homem de Deus, crente, servo de Deus, juiz, sacerdote, profeta, mas Joel e Abia eram homens que aceitavam suborno para fazer julgamento do povo, propina. Então, acontece de pais tementes terem filhos que não andam no caminho dos pais. Aí alguém pode perguntar, mas a Bíblia diz que você tem que criar um menino no caminho que deve andar porque ele nunca vai se desviar dele. Está em Provérbios. Inclusive, eu escrevi um livro sobre Provérbios, capítulo 1 ao 15. E Provérbios, ele
É um livro de conselhos gerais. O que significa? É o que geralmente acontece. Não que aquilo ali definitivamente vai acontecer. É o que geralmente acontece. Geralmente, quando você cria um filho nos caminhos do Senhor, geralmente esse filho não se desvia. Mas pode acontecer que desvie. Porque é um outro ser humano, não é a extensão da sua vida. Mas geralmente ele não se desvia. Tá? Então acontecem de servos de Deus, pais tementes, terem filhos que se afastam dos caminhos do Senhor. Infelizmente isso acontece. Até com obreiros. Aí entra na questão que você falou de Timóteo. Até com obreiros. Quando a Bíblia diz que o obreiro deve governar bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, porque se ele não governa bem a sua casa, não pode governar a igreja de Deus, a Bíblia está falando ali, sujeição, está falando de honra e respeito. Honra e respeito. Por exemplo, a Bíblia diz assim, sujeitai-vos às autoridades. Está falando o quê? Eu devo respeitar as autoridades, correto? Quando a Bíblia diz que os filhos têm que ter, que o pai tem que ter os filhos em sujeição, está falando que os filhos têm que respeitar esse pai. E aí você me pergunta, respeitar como? O filho pode não ir para a igreja com o pai, mas ele não pode achar que o pai é um hipócrita. Entendeu? Então, quando a Bíblia diz assim, que o obreiro tem que ter os filhos em sujeição, significa que os filhos têm que respeitar o pai como um homem de Deus. Está dizendo o quê? O filho pode não servir a Deus. O filho pode não ir para a igreja. Mas ele não pode ver um pai no púlpito e outro pai em casa. Esse homem não pode abrir a Bíblia no púlpito e bater na mulher em casa. Esse homem não pode ser um homem que prega amor no púlpito e ser espancador, ser um alcoólatra, ser um mal pagador em casa. Porque esse filho não vai ter respeito a esse pai. Então, quando a Bíblia diz que o obreiro tem que ter os filhos em sujeição, significa que, por mais que os filhos não sigam os princípios dos pais, a fé dos pais, mas ele vê no pai uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Tá? Então, é isso que nós precisamos ter. Os pais, e aqui vai uma boa palavra para os pais, para as mães, que às vezes tem um filho desviado, afastado do evangelho. O importante é que esse filho, essa filha, por mais que não esteja nos caminhos que você gostaria que estivesse, mas veja que você está. E você vive essa fé. E você vive o que você ensina. Que você não é um crente só de igreja, mas principalmente que você vive o evangelho dentro da sua casa. Até porque, lá na frente, se ele precisar de uma oração, precisar de um conselho, precisar conversar com alguém, ele não vai procurar os de fora. Vai procurar os de dentro. Ele só vai fazer isso se ele vê no pai e numa mãe uma fé sincera. Sim. Deu pra... Deu. Deu, né? Essa aí é polêmica, mas tu falou muito bem, né? Não pode haver é a figura do pai hipócrita, né? Pai hipócrita. Porque hoje, muitas das vezes, é aquilo que a gente falou também criamos para nós imagens de homens e mulheres de Deus, mas essa imagem ela não é vista dentro dos seus lares, não é vista no dia a dia. Então, ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus implica verdade. E aí eu vou entrar mais um pouquinho nessa questão aí dessa verdade. Jesus, os evangelhos vão nos dizer que Jesus ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Né? O que é essa verdade? O que é um cristão verdadeiro? Biblicamente falando, pastor, porque a gente também vê um pouco, alguns irmãos têm uma certa dificuldade de entender o que é um cristão verdadeiro. Porque quando a gente olha para Davi, por exemplo, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, a gente vê um homem também que cometia muitas falhas. Mas ainda assim a gente não vê nenhum momento falando que Davi estava perdido. Então o que é um cristão verdadeiro? Tá. Vamos com calma. Respondendo a pergunta espírito em verdade. João, quando cita esse texto, é da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Tá? E naquela conversa ali, a gente sabe que havia rixa entre os judeus e os samaritanos.
em que os judeus aceitavam todo o Antigo Testamento como palavra de Deus e adoravam ao Senhor em Jerusalém. Os samaritanos, por sua vez, aceitavam apenas a Torá e rejeitavam os escritos e os profetas e adoravam no Monte Gerizim. Isso gerou uma confusão. Tanto é que a mulher perguntou para Jesus onde é que deveria adorar. Jesus disse o quê? A hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando dizem espírito e em verdade, Jesus está falando o quê? Os samaritanos e os judeus estavam brigando por causa de lugares onde devemos adorar. E Jesus está ensinando, Deus é espírito, Deus está em todo lugar. Então a adoração não está presa a um prédio, não está presa a um lugar, a uma geografia, a um endereço. Isso é adoração em espírito. Adoração em verdade, Jesus estava falando justamente contra os samaritanos que rejeitavam parte do Antigo Testamento, escritos e os profetas, e aceitavam só a Torá como palavra de Deus. Jesus está querendo dizer o quê? Toda a escritura é palavra de Deus. Então, se você quer adorar a Deus, é em todo lugar, com toda a palavra, com toda a escritura. Então, adorar em espírito e em verdade é adorar em todo lugar, com toda a escritura, com toda a revelação de Deus. A partir daí a gente entende o que é um cristão verdadeiro. É um cristão que a sua adoração não está presa a um lugar, ao endereço, e ele vive a palavra de Deus. Muito embora às vezes ele cometa alguns equívocos, porque Jesus já nos livrou da condenação do pecado, da prisão do pecado, mas não nos livrou da presença do pecado. A gente ainda comete falhas. Davi cometeu inúmeras falhas. Mas se você for olhar, quantas falhas Davi cometeu ao longo de 40 anos? Se você for elencar, os principais erros de Davi foram a contagem do povo, o assassinato de Urias, adultério com Betseba e a mentira no episódio de Aimeleque. Foram poucos erros elencados ao longo de tantos anos. Sabe, David, o cristão não é aquele que não erra, mas é aquele que o erro na vida dele não é uma prática. Por exemplo, eu vim de Vitória pra cá, Cariacica, né? Pra cá. Se por um acaso furasse um pneu ali em Venda Nova do Imigrante, era só eu descer, consertar e seguir a viagem. Trocar, botar o step e seguir a viagem. Agora, você já imaginou se furasse um pneu a cada 50 quilômetros? Eu não ia chegar aqui nunca. Nem step para isso eu ia ter. É a mesma coisa o pecado. Acontece numa viagem de 200, 300, 400 quilômetros. Furar um pneu? Acontece. Mas e se furar a cada 5 quilômetros? Cada 10 quilômetros? Você não chega nunca. A mesma coisa é o pecado na nossa vida. Acontece do cristão pecar? Acontece. Acontece do cristão errar? Acontece. Mas a cada 5 quilômetros? Ah, Davi cometeu um adultério. Um adultério. Um. Já imaginou, Davi? Não, Davi cometeu um adultério. Porque a gente, quando fala disso, pensa que Davi cometeu um adultério em março, um adultério em fevereiro, um outro adultério em dezembro. Não, foi um adultério. Um assassinato. Foi terrível? Foi, mas foi um. Então, o pecado na vida de Davi não era uma prática. Não era algo corriqueiro. É algo que aconteceu. Como um ser humano qualquer. Mas não era algo corriqueiro na sua vida. Então, o que é um cristão verdadeiro? É aquele que busca fazer a vontade de Deus, busca viver para a glória de Deus, reconhece o Senhor como seu único Salvador, mas mesmo assim, às vezes, ele falha. Só que essa falha não é constante na vida dele. E mesmo quando ele falha, sempre há arrependimento. Então, cristão. Davi, falando a respeito aí do que é um cristão verdadeiro, e a gente não tem como
imaginar um cristão verdadeiro que não ama estar na casa de Deus. Quando a gente vê a história de Davi, e por que não seus salmos, a gente até vai, Salmo 84, quando ele fala que é melhor um dia nos atos do que 1000 em outros lugares, né? E a gente tem visto hoje em dia um movimento surgindo por aí de pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, mas que têm pregado essa ideia de que para ser um homem e uma mulher de Deus, você não precisa necessariamente estar vinculado a uma comunidade, a uma congregação, a um grupo, né, religioso. Certo. É possível ser um homem e uma mulher de Deus, pastor, sem ter essa comunhão diária, congregacional em comunidade? É possível ser um homem e uma mulher de Deus vivendo isoladamente, como nós Não, temos visto aí esses desilejados? definitivamente não. O Salmo, o Salmo diz assim: eu preferia estar na porta da casa do meu Deus, na porta, do que habitar nas tendas onde há impiedade. Quando você usa essa expressão homem de Deus, está falando sobre uma pessoa usada por Deus, que tem dons de Deus, que tem talentos dados por Deus. Eu te pergunto uma coisa: para que servem os dons e os talentos que Deus? Para mim mesmo. Para mim mesmo. Então, como é que Deus me deu um talento? Eu uso esse talento para mim. Por que nós devemos viver em comunidade? Nós devemos viver em comunidade porque os dons e talentos que Deus me deu são usados para edificar a sua vida. Os dons e talentos que Deus te deu são usados para edificar a minha vida. Nós nos edificamos mutuamente. Não existe isso de viver isolado. Como que eu vou tomar ceia sozinho? Como que eu vou me auto-batizar nas águas? Não é um batismo, isso é um mergulho. Como é que eu vou me auto-batizar nas águas? Como é que eu vou cumprir textos bíblicos como orar uns pelos outros? Dentro de casa. Como é que eu vou cumprir textos bíblicos como levar as cargas uns dos outros? Eu estou isolado dentro de casa. Não existe essa ideia, pastor Elias Torralbo que fala sobre isso muito bem, não existe essa ideia de corpo de Cristo sozinho. Nós somos corpo de Cristo quando estamos juntos. Juntos. O problema é que geralmente quando a pessoa diz assim, a igreja tem muitos problemas, geralmente a igreja melhora quando essa pessoa não está nela. Essa é a grande verdade. E a pessoa que mais reclama da igreja, às vezes, é a mais problemática na igreja. É que você não pode contar, é que acha como tudo deveria ser feito, mas ela mesma não faz nada. É a que fica falando, se fosse eu, faria assim, mas quando você coloca ele para fazer alguma coisa, ele nada faz. Então, não existe essa ideia de corpo isolado. Ou nós somos um corpo, ou nós estamos fora dele. Então, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se considera assim, você tem que viver para servir o corpo, para servir a igreja, para servir a comunidade. Não existe um cristão isolado, não existe uma ovelha sozinha, a menos que essa ovelha esteja perdida. Pastor, estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo, mas para finalizar, eu vou pedir o senhor para responder duas perguntas. Na verdade, são dois conselhos a dar aos nossos espectadores. O primeiro deles é: se eu sou um homem e uma mulher de Deus, o que fazer para eu preservar essa condição? E o segundo é: se eu não me considero atualmente um homem segundo o coração de Deus ou uma mulher segundo o coração de Deus, o que eu posso fazer, cultivar, para que eu possa chegar a essa condição, chegar a esse estado, né, que é considerado um ideal para nós como cristãos? Davi, quando ele pecou, ele faz aquela oração famosa no Salmo 51, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retire de mim o teu espírito e me sustente com o espírito voluntário. O que ele está fazendo? Ele está se colocando na dependência de Deus. Está dizendo, Deus, o meu coração é mau. Cria em mim um coração bom. Me dê um espírito reto, ou seja, me ajude a fazer a tua vontade de forma perfeita. Não me lances fora da tua presença, Senhor. Sozinho eu não consigo. Me dê um espírito voluntário para que eu te sirva com alegria e com disposição.
Tudo isso demonstra o que uma pessoa precisa, tanto para manter-se como um homem de Deus, uma mulher de Deus, tanto para passar a ser ou para voltar a ser como já era. Dependência de Deus. Ser um homem ou uma mulher de Deus não é que você é poderoso, sabe? E às vezes que a gente fala assim, fulano é um homem de Deus, a pessoa pensa, não, fulano é poderoso, que mulher, meu Deus do céu, um cristão de outra classe, de outra categoria, evoluiu. Não é isso. Quanto mais dependentes de Deus nós somos, mais homens de Deus nós somos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é aquele que está numa outra categoria de superioridade. É aquele que está no estado de dependência de Deus. Tão dependente, que sequer ele é dele mesmo. Ele é de Deus. Ele é de Deus. Um homem de Deus. Nem dele, mas ele é de Deus. Então, se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, se manter dessa forma ou voltar a ser, o conselho que eu te dou é dependência. Dependa tanto a ponto de viver e de se entregar completamente para Ele. Amém? Amém. Meus queridos, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Já acabou? Rapidinho. Já, rapidinho, né, pastor? Passa rápido. Pastor, foi um prazer. Alegria. Tá? Uma alegria muito grande, foi muito enriquecedor esse bate-papo. Espero que nós possamos ter a oportunidade de trazer isso aqui novamente, porque não fazer um debate até mais ampliado. Hoje nós estamos ainda, meus irmãos, na correria do nosso congresso. Logo mais o pastor vai estar ministrando novamente. Amém. Tenho certeza que será uma benção. E, pastor, muito obrigado. Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu lar. E, meus queridos, continuem apoiando essa obra, né? Divulguem, compartilhem este episódio, né, para que mais pessoas possam ser alcançadas e edificadas por este projeto, que é um projeto aqui da nossa igreja ADEC Matipó, né, Ministério de Caratinga. E agradeço aqui também o nosso irmão Rogério, que está aqui por trás das câmeras, sempre aqui nos ajudando. E em breve, muito em breve, nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser, para mais um episódio. Fiquem na paz de Deus, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Forte abraço, paz de Cristo.